Eu quero falar com vocês sobre a importância de fortalecer veículos de mídia independente da esquerda, em específico veículos de imprensa, como a gente costuma falar, de informação, porque foi graças à força que alguns veículos da esquerda vêm conseguindo através da comunicação, tanto nas redes sociais, quanto também seus domínios independentes, que a gente conseguiu desconstruir a falsa narrativa emplacada pelo Estado de São Paulo de que o Ministério da Justiça teria recebido uma condenada ligada ao tráfico de drogas e ao Comando Vermelho no Amazonas. Toda a história foi desmascarada, inclusive eu fiz até um vídeo aqui falando que discordava da postura do Ministério da Justiça ao dizer que mudaria algumas diretrizes para receber algumas pessoas lá no Ministério da Justiça, porque meio que ignorava, inclusive, o próprio direito de algumas pessoas, já que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal transitada em julgado. Ou seja, quando acabam-se todos os recursos do indivíduo que está sendo julgado ali pela Justiça. No caso da Luciane, por exemplo, ela não tinha condenação alguma no dia que visitou ali o Ministério da Justiça, e a condenação em segunda instância que acabou acontecendo para ela só foi formalizada no dia 8 de outubro, ou seja, no mês passado. Então, quando ela visitou o Ministério da Justiça e uma das secretarias que estavam ali presentes, ela não tinha nenhum impeditivo legal para poder fazer essa visita. E aí o que aconteceu em relação à matéria, só para a gente trazer aqui uma recapitulação do que aconteceu em relação ao próprio Estadão e como é que essa matéria foi divulgada ali para que as pessoas tivessem acesso à informação. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciane Barbosa, mas diz que não sabia quem ela era. A dama do tráfico amazonense, como é conhecida, foi condenada por associação ao Comando Vermelho. O grande problema é que o jornalista que publicou esse material lá no Estadão, o André Chaldes, reconheceu que ela não é conhecida como a dama do Comando Vermelho ou a dama do tráfico. Ele disse, inclusive, em uma resposta a Sinara Menezes lá da revista Fórum, que na verdade a alcunha de dama do tráfico ou dama do tráfico do Comando Vermelho foi atribuído supostamente por uma fonte a ele. Depois, em tese, ele teria apagado o comentário, mas foi printado e publicado aqui no portal da revista Fórum. Segue a matéria. Jornalista do Estadão admite que dama do tráfico não é apelido de esposa de traficante. Autor da reportagem do Estadão admite que dama do tráfico não é apelido da mulher que visitou o Ministério da Justiça. Pelo Instagram, Luciane Barbosa também denunciou outra manipulação sobre a sua condenação. E aí segue aqui a resposta que o André Chaldes deu ali. Com todo respeito, Sinara, é o contrário. Estou respondendo a todo mundo porque tenho como provar tudo que eu escrevi. Quanto ao, entre aspas, dama do tráfico, foi uma expressão usada por uma fonte. Achei peculiar e coloquei no texto. Ou seja, ele achou que deveria ter colocado aquilo no texto e tirou a informação basicamente do Instituto Fiofó e colocou isso em um canhão de informação que tem uma grande audiência, que é o Estadão. E quando você vai mexer, a situação só fica pior. Por quê? Porque uma matéria publicada aqui no UOL, assinado pela Fabiola Pérez, traz também informação de que o André Chaldes omitiu a informação que no dia das 2 visitas que a Luciane fez ao Ministério da Justiça e a outros órgãos públicos em Brasília, ela não tinha condenação alguma. Ao contrário, ela tinha sido inocentada em primeira instância, o Ministério Público recorreu e a decisão saiu agora no dia 8 de outubro. Então, quando ela visitou o Ministério da Justiça, ela não tinha nenhum tipo de condenação. E mesmo que ela tivesse uma condenação em segunda instância, como inclusive tem agora, não seria um impeditivo. Por quê? Porque a Constituição Federal é clara no artigo 5º, inciso 56. Ninguém será considerado culpado antes de sentença penal transitada em julgado, ou seja, a segunda instância não é o transitado em julgado.